Vamos lá. Essa hipótese surge com a possibilidade de moléculas de RNA fazerem funções enzimáticas, fazerem funções catalíticas. E isso surge com a descoberta das ribozimas. As ribozimas não são uma maquinaria simples, como muitas vezes se imagina, mas ela é produzida, ela é fabricada para fazer funções específicas, principalmente de clivagem e de ligase, de unir moléculas de RNA, ela é fabricada a partir do RNA polimerase. E para isso, o RNA polimerase existir, é preciso ter proteínas, é preciso ter ribossomo, é preciso ter informação. Ele não surge à toa. Por isso que, por exemplo, nesse artigo, chamado O Tempo dos Sonhos do RNA, o autor, que é o Charles Kurland, ele é PhD em bioquímica e já foi da Real Academia da Suécia de Ciências, ele vai dizer assim: as células modernas apresentam proteínas que podem ter sustentado um mundo de polipeptídeos prebióticos, mas nada indica que esse mundo de RNA tenha existido. E aí ele ainda vai continuar. O suporte para o mundo de RNA prebiótico consiste apenas em engenhosas simulações químicas fragmentadas in vitro, que foram obtidas por químicos com grande custo e esforço durante um período de 20 anos. Nesse outro artigo sobre a hipótese de RNA, esse bioquímico, que é do Instituto de Estudos Avançados do Japão, ele vai dizer o seguinte, que nucleotídeos, as dificuldades para a hipótese do mundo do RNA, ele vai elencar 5. E aí ele vai dizer assim: nucleotídeos não foram produzidos a partir de compostos inorgânicos simples por meios prebióticos e não foram detectados em nenhum meteorito, que é o que eu falei para vocês, um nucleotídeo. É muito difícil ou provavelmente impossível sintetizar um nucleotídeo de RNA por meios prebióticos. Também deve ser impossível autorreplicar RNA com atividade catalítica na mesma molécula de RNA. O que é que significa isso? É que as ribozimas, ou elas servem para fazer uma atividade catalítica, ou elas servem como informação, como uma mensageira de informação. Ela não pode ter os dois formatos e servir para as duas coisas. Então o mundo RNA se torna impossível porque você não tem uma molécula que consiga fazer as duas coisas. E aí ele completa: seria impossível explicar o processo de formação da informação genética de acordo com a hipótese do mundo do RNA, porque a informação é composta de sequências de códons com 3 nucleotídeos, que nunca seria produzida de forma aleatória pela união de mononucleotídeos um por um. Porque para cada aminoácido ser colocado, ser polimerizado pelo ribossomo, meus amigos, é preciso 3 nucleotídeos na ordem correta. Não é preciso só o seguinte, é preciso 3 na ordem correta para que se traga um dos 20 aminoácidos corretos. A probabilidade disso não é nem probabilidade, não existe possibilidade disso ter surgido espontaneamente. E aí o bioquímico vai falar o quinto problema, que é o seguinte: o processo de formação do primeiro código genético também não pode ser explicado pela hipótese de mundo do RNA. Porque um código genético composto por cerca de 60 bases nos códigos, ele deve ser preparado para sintetizar proteínas desde o início. Ou seja, o código, o sistema do código, de como ele vai responder, como ele vai ler, como ele vai fabricar proteínas, tem que estar presente lá desde o início. E está aqui, ó, publicado, numa revista bastante considerada, de fator de impacto alto, que é a Life, de um cara bastante estudioso e referência também nesse tema, e ele vai completar dizendo: assim, é apenas uma questão de tempo até que se reconheça que deve ser impossível resolver o enigma da origem da vida do ponto de vista da hipótese do mundo de RNA. Aí eu quero mostrar para vocês aqui só uma coisinha para explicar o seguinte. Tem várias outras coisas que não vai dar tempo da gente trabalhar hoje, mas eu quero explicar um detalhe aqui do... Como é que chama? Do RNA. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. A fragilidade do DNA e do RNA.
Aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Fragilidade do RNA. Vocês entenderem por que é que também não poderia ter surgido na água de forma alguma. Aqui, aqui, ó. Vejam, por que é que chama ribose e desoxorribose? Ribose, porque o RNA, o RNA, ele tem esse açúcar, que é uma pentose, e ele contém uma molécula chamada de hidroxila, que é uma molécula de oxigênio com hidrogênio. Essa molécula, essa presença desse oxigênio, vai tornar o RNA muito mais frágil do que o DNA. Por isso que o DNA, se chama desoxorribose, é porque ele não tem esse oxigênio. Qual é o significado disso no RNA? E por isso não pode ter havido um mundo RNA. Essa hidroxila, essa presença dessa molécula de oxigênio, faz com que o RNA seja muito reativo à luz ultravioleta. Ele se desfaz com muita velocidade. As pessoas que trabalham, inclusive, com RNA, com experiências com RNA, elas sabem que ele se desfaz assim em poucas horas. E às vezes em minutos, quando não está nas condições ideais. Às vezes, quando os caras vão fazer a experiência, o RNA já se desfez. Tamanha é a fragilidade dessa molécula. Então o DNA ele foi literalmente pensado, fabricado para ser mais resistente do que o RNA. E o RNA foi fabricado para não ter essa resistência, porque na própria célula não pode estar havendo fitas de RNA soltas. Elas precisam cumprir a função delas e rapidamente se degradar. Existem inclusive proteínas que aceleram esse processo. Além disso, o próprio DNA ele tem uma formação que é específica, que é pensada para proteger a informação. Reparem no seguinte, o DNA ele não tem essa característica de dupla hélice. Isso acontece pelo seguinte, a célula ela perde inclusive energia transformando uracila em timina para poder colocar essa nucleobase no DNA. Por que é que ela faz isso? Porque a timina ela é fundamental, ela é indispensável. Ela contém um grupo chamado metila, que é esse CH3, que ele é o quê? Ele é hidrofóbico. Isso significa que ele vai se dobrar para dentro. Na hora que a timina se dobra para dentro, é que o DNA pega esse aspecto tridimensional molecular dele e protege a informação, deixando exposto só os grupos fosfatos e as riboses. Enquanto que a informação que está na nucleobase, ela é protegida a partir desse formato que a timina pega em função de ser desse grupo metila nela ser hidrofóbico. Foi pensado isso, meus amigos. Isso foi pensado em cada detalhe para justamente o DNA ter uma durabilidade muito maior e ser muito mais protegido do que o RNA, que precisava ser frágil. Compreende? Porque ele é só um transportador da informação.